Meus queridos e amados irmãos de Cristo Jesus, eu quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus. Mais um plano de leitura bíblica devocional. Hoje, sexta-feira, e o texto que nós vamos fazer leitura, segundo Samuel, capítulo de número 7, versículo do 8 ao 16. Eu quero desejar a todos a paz do Senhor, os irmãos, presidente Kennedy, como também todos os amigos, irmãos, em nome de Jesus. A leitura de hoje, recordamos a aliança que Deus fez com o rei Davi. O Senhor prometeu que um de seus descendentes reinaria para sempre. Essa promessa alimentou a esperança de Israel durante muitos séculos e apontava para a chegada do Messias, o verdadeiro rei que Deus enviaria para governar o seu povo. Ao longo da história da salvação, vimos que Deus sempre cumpre aquilo que promete. Mesmo quando Israel passou por crise, divisões, exílio, e momento que parecia que tudo estava perdido, o Senhor permaneceu fiel. A sua promessa não dependia de fidelidade dos reis ou do povo, mas da fidelidade do próprio Deus. Essa verdade também fortalece a nossa caminhada. Há momentos que oramos e parece que Deus está demorando para agir. Esperamos por uma resposta, uma mudança na família, uma oportunidade de trabalho ou uma solução de um problema. Nessa hora somos tentados a pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas a história de Davi nos lembra que o tempo de Deus é perfeito. Ele nunca chega atrasado e jamais deixa de cumprir a sua palavra. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, o filho de Davi, cumprindo exatamente o que havia prometido. Isso nos dá segurança para confiar que as promessas do Senhor continuam firmes e que Ele permanece conduzindo nossa história com sabedoria e amor. Hoje, renova sua confiança no Deus que nunca falha. Ainda que você não veja todas as respostas agora, continue caminhando pela fé. A fidelidade de Deus é maior do que as circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Que essa fé permaneça firme. E para nos refletir, meu amado, qual promessa de Deus fortalece o seu coração neste momento? Em que situação você precisa aprender a esperar o tempo do Senhor? Com a fidelidade de Deus no passado, fortalece a sua confiança para o futuro. E aqui eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus, muito obrigado, porque Tu és fiel às Tuas promessas. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando as respostas parecem demoradas, Jesus. Tem situações que muitas vezes fazemos questionamento, mas Tu é o Deus que está conosco, é um Deus que fortalece a nossa esperança, é um Deus que nos ensina a descansar na certeza de que Tu continua conduzindo a nossa história. Senhor Deus, a Tua palavra diz: aquietai e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a face desta terra. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. Tu é um Deus que sonda a nossa vida. Vem aqui nessa manhã, nessa tarde, nesta noite, curar, restaurar, fortalecer, realizar milagre, para a honra e glória do Teu nome. Vem, Senhor, vem a nosso encontro, aleluia. Bendito é o Teu nome, ó Pai. Tu és grande, Tu és majestoso, Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és santo, Tu és justo, Tu és poderoso, Tu está no controle de todas as coisas. Sem Ti nós não somos nada. Assim, ó Deus, ouve a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.